Boa noite. Boa noite. Onda de violência e vandalismo no centro de São Paulo após reintegração de posse. Ônibus incendiado, barricadas com fogo e várias pessoas detidas. Novos confrontos ainda fecham ruas e o comércio na região. Médico baleado por paciente no consultório continua internado em estado grave. É cada vez mais crítica a escassez de água. Sistema Cantareira baixa 8%. A primeira escola pública inaugurada no estado completa 120 anos. Reintegração de posse na região central de São Paulo termina em onda de violência e vandalismo. Um ônibus foi queimado e várias pessoas foram detidas. Isso é um vandalismo, gente. Isso não pode acontecer. Foi muita correria, muita bomba, gás, sabe? Tá demais. Não tem como a gente se acalmar. A confusão que tomou conta do centro de São Paulo começou com um confronto entre a tropa de choque e os sem-teto que resistiram à ordem da Justiça de reintegração de posse. Eu fiquei passando mal ali, eu tô voltando agora. Tempão que eu tô lá e é muito ruim. Agora que eu tô um pouquinho melhor e tô conseguindo voltar pra minha casa. A polícia diz que durante 2 horas tentou negociar a saída das 200 famílias que invadiram o prédio do hotel abandonado havia 6 meses. O impasse teria sido a quantidade de caminhões para fazer a mudança, menor que a acertada com o movimento Frente de Luta por Moradia, ligado a partidos de esquerda. A polícia falou o seguinte: olha, se vocês não saírem com 13 caminhões, eu vou tirar vocês do meu jeito. Os moradores se revoltaram e falaram: com 13 caminhões a gente não sai. Foram e começaram a discutir com os policiais, xingaram dali da janela. O policial tacou a bomba. Quando ele tacou a bomba, cada um subiu para o seu apartamento e começou a jogar os móveis. Na calçada ficaram sofás, televisão, geladeira, atirados do alto. É a terceira vez que nós tentamos a retirada. Ou seja, houve um processo longo de negociação entre a Polícia Militar e os moradores. Infelizmente, nós tivemos esse resultado. Eu não posso colocar 40 caminhões e fechar a cidade de São Paulo por conta de 40 caminhões. Mas eles estavam alocados nas redondezas do local. Isso foi tudo acordado e foi cumprido. Quando houve o primeiro confronto, por volta das 7h30 da manhã, a Avenida São João estava muito movimentada. Na correria, as pessoas tentavam se proteger das balas de borracha e das bombas de efeito moral e de gás lacrimogênio. Olha, esses 2 ônibus aqui parados no meio da rua, eles foram abandonados. Os motoristas, os passageiros, saíram às pressas para se livrar dessas bombas e das balas de borracha. Do outro lado, os sem-teto atiravam paus e pedras contra a polícia. O confronto se espalhou. Pelas ruas, barricadas em chamas. Perto do Teatro Municipal, um grupo de mascarados ateou fogo num ônibus. O comércio fechou as portas e houve tentativas de arrombamento e saques. Outras pessoas que não eram do movimento de moradia acabaram se agregando ao movimento e acabaram gerando todo esse conflito. Então são pessoas que não pertencem também ao movimento de moradores de sem-tetos. No fim da manhã, os últimos invasores foram retirados do prédio e levados para a delegacia. Pela manhã, um dos pontos de maior tensão era em frente ao Teatro Municipal, onde um ônibus foi completamente destruído. A repórter Tássia Sena está no local e tem outras informações. Tássia? Estela, é isso mesmo. A nossa equipe está exatamente no ponto onde o ônibus foi incendiado hoje de manhã, bem aqui na frente do Teatro Municipal. Agora, por aqui está tudo tranquilo, mas a polícia continua de prontidão. Ao longo do dia, 9 pessoas foram presas, ao menos 4 por suspeitas de furtos a comércios aqui na região e uma jovem de 19 anos suspeita de atear fogo exatamente neste ônibus. Outras 75 pessoas foram encaminhadas a delegacias aqui da região central para prestar esclarecimentos, a maioria por desobediência. Ao longo da tarde, houve muito tumulto e também destruição aqui no centro. Voltamos ao estúdio. Muito obrigado, Tássia. E a repórter Sabrina Pires está no Largo do Paissandu e tem mais informações. Sabrina?
Sabrina, você me escuta? Bom, a gente está com um probleminho no áudio, daqui a pouco a gente volta a tentar fazer novo contato com a Sabrina Pires, que está no Largo do Paissandu, onde aconteceu o movimento hoje de manhã e muita manifestação, muita troca de tiros de borracha entre polícia e também os manifestantes. O médico do Hospital Sírio-Libanês, baleado ontem no próprio consultório, continua internado. Por enquanto, não há previsão de alta. A polícia investiga se o crime foi motivado por vingança. Anwar Ibrahim Mitri foi baleado na tarde de ontem pelo ex-médico e paciente Daniel Edmonds Forte, que se matou após o crime. De acordo com a polícia, o atirador já teria se queixado a amigos de uma operação supostamente mal sucedida feita por Anwar. Ele teria reclamado de impotência sexual e incontinência urinária em decorrência da cirurgia. Anwar foi atingido por 2 disparos, um no ombro e outro na cabeça. Ele foi operado ontem, está sedado e permanece internado na UTI do Sírio-Libanês. Por enquanto, não há previsão de alta. Empresária morta em tentativa de assalto na região do Rio Pequeno, na zona oeste da capital paulista. O crime aconteceu na noite de ontem. Vanessa Baroni, de 39 anos, e os filhos foram abordados por 2 homens em uma moto, quando deixavam uma festa em um condomínio de luxo na rua Renato Egídio de Souza Aranha e seguiam para o carro. Imagens de câmeras de segurança do condomínio registraram o momento da abordagem. Segundo uma testemunha, Vanessa teria tentado proteger os filhos dos ladrões. Ela e um dos adolescentes de 17 anos foram baleados. Eles foram levados para o Hospital Cruzeiro do Sul, em Osasco, na Grande São Paulo. Mas a empresária não resistiu. O jovem foi atingido no braço e passa bem. Arcebispo do Rio de Janeiro é vítima de assalto à mão armada. O cardeal Dom Orani Tempesta tinha acabado de celebrar uma missa na residência Assunção, no Sumaré, zona norte da cidade, e seguia rumo à Rádio Catedral, na Glória, zona sul, para participar de um debate. A 2 quilômetros da residência Assunção, o carro foi interceptado por 3 criminosos que roubaram objetos pessoais do cardeal. Antes do roubo, porém, os ladrões pediram desculpas ao religioso. No entanto, se arrependeram e, após a fuga, abandonaram alguns objetos como o cordão e o anel do cardeal. Conheça um pouco da primeira escola pública inaugurada no estado de São Paulo. Nesta terça-feira, o pioneiro ginásio do estado, que hoje se chama Escola Estadual de São Paulo, na Rua da Figueira, Parque Dom Pedro, completa 120 anos. Inaugurado em 1894, começou a funcionar nas dependências da Pinacoteca, na Luz. Depois a escola mudou de nome e endereço. Na Rua São Joaquim, na Liberdade, era conhecido Colégio Presidente Roosevelt. Está no atual endereço desde 1958 e a concorrência no exame de admissão era enorme para se conseguir uma vaga. O colégio sempre foi referência por ser a primeira escola da cidade com ensino médio, na época conhecido como ensino secundário. Os alunos vinham para cá de vários bairros, várias partes da cidade. Neste móvel dá para ter uma ideia disso. Os documentos dos alunos eram divididos por bairros. Aqui, por exemplo, Alto da Moca, Pari, Tatuapé e Vila Formosa. Nos livros estão registradas também as mudanças na maneira de escrever. Latim era a matéria obrigatória, em uma época em que meninos e meninas estudavam em classes separadas. Neide começou a dar aulas de história aqui em 1985. Eu quero ficar aqui até me aposentar, né? Eu amo a escola, tenho escolas pertíssimo de casa, que eu moro na Moca, do outro lado. Tem várias escolas, mas essa é a minha escola do coração. O Colégio São Paulo foi responsável por formar várias gerações de homens públicos, entre eles Carvalho Pinto, eleito governador de São Paulo em 1958. O jurista Hélio Bicudo, militante dos direitos humanos, que na década de 70 lutou contra o Esquadrão da Morte, organização parapolicial que matou mais de 1000 pessoas suspeitas de cometer crimes. E o jornalista Vladimir Herzog, morto pela ditadura militar. Nos prontuários ainda consta a redação que ele fez em 1956 para explicar por que decidiu cursar o clássico. Sou um caso, creio, raro. Tive a oportunidade esta que quase nenhum aluno do clássico teve, de frequentar durante certo tempo um ano letivo exatamente no curso científico.
Foi aqui também que o imortal da Academia Brasileira de Letras, Orígenes Lessa, deu os primeiros passos para a literatura. O jornalista e escritor é autor do clássico O Feijão e o Sonho. Wagner e Ilko são da turma de 70. Ele conta que ajudou a plantar estas árvores no colégio. Nós tínhamos um professor de química, professor Palma. Ele mesmo trazia as mudas e nós fazíamos expedições aqui para fazer o plantio. Ilko diz que adorava as aulas de música e que elas tiveram muita influência em sua vida. Sempre tinha a professora de música, né, que acompanhava no piano e a gente cantava o hino do colégio. Gerações de novos e experientes alunos se encontram para preservar toda esta história. Nós usávamos muito teatro, tinha muitos jogos aqui na quadra, tinha jogos da primavera, vinha escolas da região, né? Vinha outras escolas para competir com a gente também ia competir na escola deles. Levei daqui uma vontade de crescer, uma vontade de melhorar, uma vontade de lutar. Eu acho que é alguma coisa que foi passado para a gente pelos nossos professores, né? Nós temos colegas que ocupam cargos e setores importantes na sociedade hoje. Aprendi aqui que o que é público é nosso. A gente tem que estar sempre procurando cuidar do que eles proporcionam para a gente, porque é o que a gente tem. E como pertence a gente, merece nosso cuidado. A candidata do PSB à presidência da República, Marina Silva, afirma que seus adversários promovem a campanha do marketing selvagem. Marina passou o dia em São Paulo, onde se encontrou com um grupo de jovens empreendedores e reclamou dos ataques que tem recebido. O que nós queremos é que se faça as eleições em um ambiente de debate e não do embate. Em um ambiente em que prevaleça as propostas e não as fofocas, porque é isso que está sendo espalhado em todo o Brasil. O marketing selvagem não existe argumento, só o discernimento. Marina defendeu uma reforma nas leis trabalhistas, mas não apresentou detalhes. Estamos fazendo um esforço para dar uma resposta, que ainda não temos a resposta. Se fosse fácil fazer as reformas, o sociólogo teria feito a reforma política e o operário teria feito a reforma trabalhista. Eu prefiro ter humildade e continuar o debate exatamente para evitar as distorções que estão sendo feitas. Também em São Paulo, o candidato do PSDB, Aécio Neves, disse que está pronto para a arrancada. Estacionado em terceiro lugar nas pesquisas, Aécio disse acreditar que vai para o segundo turno. Essa arrancada já existiu no outro momento da campanha. Nós estamos vivendo uma segunda eleição, né, a partir, inclusive, da substituição do Eduardo pela candidata Marina. E a nossa tranquilidade é que nós não precisamos adaptar as nossas propostas às conveniências do momento, ou com o objetivo de agradar esse ou aquele setor da vida brasileira. Cobrado por Marina Silva a apresentar seu plano de governo, o candidato tucano limitou-se a dizer que vai detalhar o documento certamente antes da eleição e aproveitou para alfinetar a adversária, que alterou partes do projeto dela poucos dias após a apresentação. O nosso plano de governo, ele não será feito a lápis, ele será feito a caneta. A presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição pelo PT, deve participar do debate com presidenciáveis realizado pela CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, em Aparecida, a partir das 9h30 da noite. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Não parece, mas eu vou falar em algo que tem a ver com sucessão. É que o José Sérgio Gabrielli disse que a responsabilidade pela nomeação do Paulo Roberto Costa, segundo o Agamenon Mendes Pedreira, da turma do Caceta, para a direção da Petrobras, não foi da empresa, mas do governo. Ele não é do partido da imprensa golpista, ele não é da oposição pessimilda, ele é militante do PT e foi nomeado presidente da Petrobras pelo Lula. Pois é,
Agora, o que vai mesmo influir na sucessão presidencial é o que o Paulo Roberto Costa tem a dizer. E ele está dizendo, em troca de uma delação premiada na Polícia Federal, e os senhores parlamentares resolveram atrapalhar. Eles têm motivos para atrapalhar, porque eles estão sendo delatados pelo Paulo Roberto Costa. Então, eles querem aparecer na onda, né, de grande marketing e mídia do Paulo Roberto Costa e também querem aproveitar para ver se conseguem tirar o nome deles da lista. O Paulo deveria estar concentrado na Polícia Federal, servindo ao país, contando os detalhes da roubalheira na Petrobras. Vai ter que se deslocar a Brasília. O juiz Sérgio Moro, que é um juiz muito sério lá da Justiça Federal do Paraná, não teve o que fazer. Autorizou ele ir, pediu para não usarem algemas e aconselhou que ele calasse, porque caso ele fale qualquer coisa provocado por algum parlamentar, ele pode atrapalhar o prêmio que ele quer de uma pena menor ou até a ausência de pena lá na CPI em relação à sua delação premiada. Eu preferia o que acha o procurador-geral, o procurador Janot, que acha que ele não deveria ter ido à comissão. Mas o Teori Zavascki e o juiz Moro acharam que não tem o que fazer em relação a isso. Ele vai ter de ir e nós vamos ter de ficar rezando para Nossa Senhora Aparecida para ele não falar, para ele ficar calado, para poder esse negócio da roubalheira da Petrobras ter fim. Querem fazer o favor de deixar o Paulinho do Lula falar, senhores parlamentares? Pois é. Mas eu estarei aqui de volta na quinta-feira, direto ao assunto e em tela. Vamos ver agora como foi o dia de campanha dos candidatos ao governo paulista mais bem colocados nas pesquisas. O candidato do PT, Alexandre Padilha, visitou o monotrilho da Vila Prudente e lançou seu plano de transporte. Padilha classificou como desastrosa a ação da Polícia Militar hoje para a reintegração de posse de um prédio na Avenida São João. Segundo o candidato, faltou planejamento ao governo do estado, que colocou em risco a população e provocou prejuízo aos comerciantes. Paulo Scaff, do PMDB, esteve pela manhã em uma fazenda para a recuperação de dependentes químicos em Guaratinguetá. Depois seguiu para Aparecida e se encontrou com o arcebispo Dom Raimundo Damasceno. De volta a Guaratinguetá, esteve no bairro de Santa Luzia e no Santuário Frei Galvão. O candidato classificou como propaganda enganosa a peça exibida no horário eleitoral do governador Geraldo Alckmin, que mostra um sistema de combate ao crime que ainda não funciona plenamente. Em nota, a equipe de campanha de Alckmin afirma que o vídeo é um esclarecimento ilustrativo de como vai funcionar o sistema. O governador Geraldo Alckmin, candidato à reeleição pelo PSDB, não teve compromissos externos hoje. Em Kiev, na Ucrânia, cidadãos enfurecidos jogaram um deputado na caçamba de lixo. O deputado Vitaly Zuravsky andava no meio da multidão em frente ao parlamento quando foi agarrado por um grupo de manifestantes enfurecidos e jogado dentro da caçamba de lixo. Zuravsky pertencia ao partido do ex-presidente Viktor Yanukovych e foi o autor de um projeto de lei que ampliou as restrições a protestos contra o governo. Por alguns minutos, os manifestantes impediram o deputado de sair da caçamba e jogavam sobre ele todo tipo de detrito que encontravam. Até a maleta de trabalho foi parar no lixo junto com o parlamentar. E voltamos a falar sobre a violência e o vandalismo no centro de São Paulo. A repórter Sabrina Pires está no Largo do Paissandu e tem mais informações. Sabrina? Estela, Gabriel, olha, depois de uma manhã de muito quebra-quebra aqui no centro de São Paulo, os conflitos retornaram aqui no período da tarde. Foram vários focos de confusão. Neste momento, olha só, a tropa de choque permanece aqui fazendo um cordão de isolamento na Avenida São João. Nesse local aqui tem onde começou a reintegração de posse hoje cedinho. O prédio está completamente isolado, só passa mesmo a pé quem tem autorização da
da polícia. Nesse momento há uma certa confusão entre pessoas que acreditam que realmente tem de tirar as pessoas do prédio e os manifestantes que querem permanecer neste imóvel que é privado. A situação aqui, apesar desse momento estar um pouco conflituosa entre as partes, não tem a ver com a polícia. Durante toda a tarde teve confronto, bombas de efeito moral. A gente percebe, por exemplo, que as ruas estão completamente interditadas. Aqui no centro, Largo Paissandu ainda completamente tomado pela polícia. Em vários momentos, viaturas passando por aqui, inclusive viaturas da tropa de choque, e eles passam por aqui, mas agora, pelo menos, aparentemente, um pouco mais tranquilo, sem uso de bombas e sem confronto entre os manifestantes. Muitos vândalos que colocaram lixos por aqui, inclusive atacaram o ônibus há cerca de 1 hora, tentaram colocar fogo, pela ação dos bombeiros, eles acabaram não conseguindo isso, o ônibus conseguiu seguir mesmo com os vidros quebrados. Mas a tarde, de fato, foi bastante tumultuada por aqui no centro de São Paulo, como a gente confere agora na reportagem de Tássia Sena. No início da tarde, os integrantes da Frente de Luta por Moradia começaram a retirar parte dos móveis deixados nos apartamentos. Algumas famílias invadiram este outro prédio que fica na rua Líbero Badaró, na região central. Segundo os próprios manifestantes, cerca de 150 famílias vieram para cá. No meio da tarde, mais confusão no Largo Paissandu, também na região central. Por causa da nova invasão, houve novos confrontos com a tropa de choque, que teve que conter os manifestantes com bombas de efeito moral. Com medo, muitos comerciantes fecharam as lojas aqui do centro e há muitos sinais de destruição. Os manifestantes viraram os bancos públicos, também quebraram este muro que fazia a contenção de uma loja e muitos curiosos estão aqui no centro ainda. Os manifestantes aparentemente se dispersaram, mas a tropa de choque mantém algumas ruas interditadas aqui na região central. Comissão da ONU apresenta provas de violações cometidas pelo Estado Islâmico na Síria. A equipe liderada pelo brasileiro Paulo Sérgio Pinheiro colheu mais de 3.200 depoimentos em 3 anos. Os relatos são de uso de métodos medievais e de armas modernas, incluindo execuções diárias, apedrejamento de mulheres, cometidos pelos radicais do Estado Islâmico. Paulo Sérgio Pinheiro disse que sérios esforços precisam ser feitos para preservar a vida de civis. Em Damasco, o conselheiro nacional de segurança do Iraque se encontrou com o ditador sírio Bashar al-Assad. Segundo a imprensa local, eles discutiram formas de conter o avanço do Estado Islâmico. Os governos ocidentais recusaram a oferta da Síria de participar da coalizão liderada pelos Estados Unidos porque consideram o ditador Assad parte do problema. Os Estados Unidos realizaram ontem ataque contra alvo do Estado Islâmico perto de Bagdá. O grupo que monitora a guerra civil na Síria informou que o Estado Islâmico derrubou um avião militar sírio usando armas antiaéreas, conseguindo pela primeira vez abater um jato militar desde a declaração de um califado nos 2 lados da fronteira entre Síria e Iraque no mês passado. Agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Vamos falar de terrorismo sunita no Oriente Médio. Uma grande aliança de 26 países definiu como prioridade ontem em Paris aniquilar o grupo radical sunita que criou um califado entre um pedaço do Iraque e um pedaço da Síria. Esses criminosos têm agora dinheiro porque controlam refinarias iraquianas. São também financiados por cidadãos da Arábia Saudita e por debaixo do pano pelo governo do Catar. Os Estados Unidos bombardearam posições dos terroristas a menos de 30 quilômetros de Bagdá. A novidade é que agora os americanos atuam em nome da Aliança Internacional formada em Paris. Na operação de hoje foram usados caças F-18. A França e o Reino Unido apoiam esse bombardeio, mas não participam dele. Um importante general americano, Martin Dempsey, disse agora à tarde que seu país poderá desembarcar tropas se os bombardeios não derem resultado. Para combater os terroristas do chamado Estado Islâmico, a ONU, a União Europeia e a Liga Árabe querem evitar novos recrutamentos. Existem jovens europeus e americanos que se alistam no grupo radical. E existe também um esforço para bloquear o fluxo de financiamento desse grupo. Ele é formado por 7.000 a 9.000 homens portadores, basicamente, de artilharia leve e média.
Já decapitaram 2 ingleses e 2 americanos. Esses bandidos estão em atrito com a Al-Qaeda, ou o que sobrou dela. Os terroristas da Al-Qaeda controlavam o Afeganistão e praticavam atentados no Ocidente. Mas os terroristas do Estado Islâmico querem criar uma imensa base territorial. Eles não são guerrilheiros, não dá para fazer guerrilha no deserto. É por isso que, ao se locomoverem, eles são facilmente identificados para um ataque aéreo. Mas a pergunta básica é a seguinte: essa turma pode ser derrotada no plano militar? Até que pode, mas para cada combatente morto, haverão mais 10 na fila para entrar na briga. Essa história ainda vai longe. É assim que o mundo gira. Boa noite. Com a passagem de uma frente fria, houve queda nas temperaturas e melhora na qualidade do ar aqui na capital paulista. Hoje, os índices de umidade subiram e fecharam o dia acima de 60%, o que é o mínimo recomendável pela Organização Mundial da Saúde. E como será que fica o tempo amanhã, hein? Vamos aos detalhes da previsão para o Brasil e todo o estado de São Paulo com Mariana Armentano. A quarta-feira promete ser de muito sol e altas temperaturas em boa parte do Brasil. Já aqui no Sudeste, a frente fria que está no oceano ainda espalha muitas nuvens e provoca queda nas temperaturas em todo o leste da região, e isso mantém a umidade do ar mais alta. A máxima amanhã vai ficar em torno dos 27 graus no Rio de Janeiro, 28 em Vitória e 30 graus em Belo Horizonte. No norte do país, a chuva vem associada ao calor de cerca de 32 graus em Belém e de 34 graus em Porto Velho. No Nordeste e no Centro-Oeste, tempo firme e temperaturas na casa dos 28 graus em Salvador e dos 33 em Brasília. Em São Paulo, o sol predomina, as temperaturas ficam altíssimas no interior. E só há previsão de chuva, e mesmo assim fraca e isolada, no norte, ali na divisa com Minas Gerais. Mesmo assim, a máxima chega aos 31 graus na região de Franca, 30 em Barretos e 31 também em São José do Rio Preto. Na região leste, o céu fica com muitas nuvens o dia todo, mas ainda assim não há previsão de chuva. Máxima de 22 graus em São José dos Campos e de 20 em Caraguatatuba e também em Santos. Aqui na região metropolitana, as temperaturas também ficam amenas e só deve voltar a esquentar a partir de quinta-feira. Nessa quarta, mínima de 15 e máxima tarde de 22 graus por causa do céu encoberto. Na quinta, voltam as condições de chuva, com máxima prevista de 27. E a semana deve terminar com períodos de sol intercalados com chuvas e raios. Durante a tarde, a máxima prevista é também de 27 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. São Paulo enfrenta a pior crise hídrica das últimas décadas. 15 cidades já adotaram o esquema de racionamento. O nível baixo da água nos 2 principais sistemas que abastecem São Paulo é alarmante. No Cantareira está em 8,9% e no Alto Tietê em 13,3%. Não é de hoje que a falta de água tira a tranquilidade de seu Jair. Ele mora na região da Brasilândia, na zona norte da capital paulista, onde o problema é antigo. Quem vive na parte alta do bairro são os que mais sofrem. De 6 meses para cá, a situação só piorou. Lá pelas 20 horas já começa a faltar água. Dona Valdenice também mora no bairro e conta que chega a ficar até 3 dias sem abastecimento. A rotina na casa teve que ser alterada. Teve uns 2 dias aqui que a gente comeu só lanche. Comprando lanche e comendo que não tinha água. Não tinha como fazer a comida em casa. Tinha. Durante este ano, o Jornal da Gazeta mostrou moradores e comerciantes reclamando da falta constante de água em seus bairros. Da Zona Leste, Leonardo afirma que as torneiras ficam secas todas as noites desde final de junho. Começa a faltar lá para as 11h30, por aí. Hoje, nenhum carro ficou limpo neste estacionamento e lava rápido na rua Fradique Coutinho. As torneiras estavam secas. Eu vim ligar a torneira agora. E não tinha? Não tinha. Hoje, o nível do sistema Cantareira, de onde sai a água que abastece mais de 12 milhões de pessoas na Grande São Paulo e na cidade de Campinas, no interior do estado, está em 8,9% da capacidade. Quando o volume morto começou a ser usado, em maio, o nível da represa estava em 8,2%. Isso significa que quase todo o volume que ficou disponível após a utilização da reserva já foi consumido e não houve reposição.
Outro sistema que sofre com a falta de chuva é o Alto Tietê, que está com 13,3% da capacidade total de armazenamento. No mesmo período do ano passado, estava em 55,2%. Atualmente, ele é responsável pelo abastecimento de 4,5 milhões de pessoas da zona leste da capital paulista, além de outros municípios da Grande São Paulo. O problema atinge muitas outras cidades do estado. Em Guarulhos, o racionamento já foi admitido pela prefeitura, que compra da Sabesp cerca de 87% da água distribuída no município. Mudança que também já alterou a vida das pessoas. Com o racionamento, nós temos um dia com água e um dia sem água. Então, um dia que tem água, tem que aproveitar o máximo possível. Economizando. E economizando muito. Nem todos colaboram. No mesmo bairro, onde a água é escassa, tem gente lavando o carro, a garagem, o quintal de casa. E há sempre uma justificativa. Porque os pedreiros trabalhou ontem aqui, né, e estava tudo cheio de areia, né? Aí ela veio dar uma lavadinha. Dona Irene se queixa da situação e tenta fazer a parte dela, economizando como pode. Hoje a água aqui na casa da Dona Irene já chegou por volta das 4 horas da manhã e ela aproveitou, olha, para lavar a roupa. E como ela sabe que essa água vai faltar amanhã, ela aproveitou para guardar, né, em baldes. Essa água vai ser usada amanhã para quê, por exemplo? Para limpar a casa, para jogar no banheiro, na descarga. Porque senão quem chega por último, que foi para trabalhar, chega à noite, não tem água para tomar banho. Uma CPI na Câmara Municipal foi aberta para investigar a situação da crise da água na cidade. E vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandre. Com gente demais e água de menos, São Paulo vive o pior momento de seca da história. Hoje, o Jornal da Gazeta recebe Mauro Arce, secretário estadual de Saneamento e Recursos Hídricos de São Paulo, que já foi secretário de Estado em gestões anteriores do governo paulista, assim como presidente da CESP e da Sabesp. Secretário, obrigada por estar conosco. Secretário, nossa reportagem mostrou isso, que é uma realidade que fica evidenciada com o número de reclamações das pessoas sobre a falta da água, principalmente à noite, dizendo que existe corte. Mas a minha pergunta inicial é essa. Está havendo corte alternado de fornecimento de água, algo que configure de alguma forma racionamento? Não, nós temos um sistema de controle da pressão para poder igualar a pressão da água, que as casas estão em locais diferentes, em altitudes diferentes. Evidentemente, quem tem uma casa mais alta tem mais dificuldade de receber. A norma brasileira diz que cada um de nós devemos ter uma reserva suficiente para suportar, reserva de volume de água, 24 horas sem abastecimento. Esse é o que diz a Associação Brasileira de Normas Técnicas. E o que acontece nesses casos que a gente verificou aqui, que foi apresentado aqui na TV Gazeta, é que essas pessoas têm esse tipo de dificuldade. Provavelmente não tem. Uma coisa surpreendente também para nós é que o número de reclamações que a gente tem com relação a isso, oficialmente na Sabesp, é menor do que nos anos anteriores. Mas pergunta para as rádios, para os jornais, para o senhor ver aqui que chega de reclamação. Então, o que nós temos colocado, né? Cada vez que a gente tem oportunidade, essa é uma oportunidade única, né? Dizer que as pessoas podem até, mas passa o endereço, se vocês passarem para a gente vai verificar. Isso a gente não tem, porque também não afere nesse sentido. Exatamente. Mas, me passa teu endereço, não é o trabalho. Mas que recebe a reclamação, recebe. Não, sem dúvida, a gente sabe disso, mas o número de reclamações lá no serviço de atendimento ao cliente da Sabesp é menor do que do ano passado. Bom, mas aí, quando as imagens que mostraram, por exemplo, represa, né? E também a notícia, já a Cantareira com um nível abaixo dos 10%. Claro que essa apreensão e medo do colapso total só cresce. Qual deve ser a expectativa da população, secretário? A água vai durar até quando? Olha, esse volume que a gente tem hoje lá, esses 8,9, né? Na situação que está hoje sem chover, porque nós estamos no mês de setembro. Daqui a mais uma semana começa a primavera e a gente sabe que na primavera é muito raro um ano em que em setembro não choveu, outubro, novembro, e a gente está começando a estação mais propícia para a chuva. Esse é um ponto. O outro é que nós temos um ponto fundamental,
é a forma como a população, os nossos consumidores, estão encarando isso, né? A economia que eles estão fazendo. Está fazendo mesmo? Incrível, é uma coisa, dá orgulho, porque na Califórnia, fala, vai faltar água, economiza 20%, 5% da população economizou, é que uma maneira mais forte lá. Aqui não, o número de pessoas que ganharam bônus e principalmente aqueles que fizeram economia sem ganhar bônus. E os prédios estão fazendo? O prédio esse é um problema mais complicado. Porque no prédio a própria pessoa não afere no relógio. Né? Esse é uma coisa que precisa mudar a legislação para permitir, como é a energia elétrica, o gás, se fosse individualizado. Porque tem aquela história, eu moro sozinho e eu vou pagar água para todo mundo. Tem toda essa... E fica fora do controle, né? Essa é uma coisa que... E 47% das pessoas que vivem aqui na cidade de São Paulo moram em prédios. Agora, eu vou voltar naquela pergunta de até quando, que expectativa que o senhor tem, porque eu confesso para o senhor, eu não aprendi na sua resposta uma expectativa. Porque se dependemos da chuva da primavera, pode não chover como não choveu até agora. Então, vamos colocar assim, se não chover, mas, se não continuando a situação que está hoje, a expectativa nós teríamos aí, e olhando os níveis e a queda diária, né, que a gente acompanha isso, nós teríamos água por 90 dias. Nós temos um segundo volume estratégico que nós estamos preparando para usar, estamos evidentemente conseguindo licenciamento para isso, e se necessário usar esse segundo volume. Né? O segundo, mas o que é esse segundo volume? Não tem nada a ver com esse que está aqui. Com esse que está no uso agora, que já entrou na segunda metade. Exatamente. O volume morto já está na segunda metade. Nós temos um outro volume. Há recurso para segurar ainda. Estamos fazendo obras para que a gente possa usar esse segundo volume. Certo. Agora, o senhor tem previsão do tempo do INMET, alguma coisa de que vai ter chuva forte? Olha, mais para o fim do ano? E tem alguma coisa nesse sentido? Esse a gente conta mais com a estatística do que com a previsão. Agora mesmo participei de um evento, as pessoas não querem falar em nada além de... Qualquer coisa acima de 5 dias é muito fora de... Não, a mudança climática e coisas desse tipo, né? Hoje é alguma coisa que a gente não pode contar, né? Então, nós por exemplo, eu acompanho aí várias previsões. Né? A minha preferida dessa semana é uma que diz que no sábado chove 23 milímetros. Eu tenho certeza que a sua preferida só podia ser essa. Mas, secretário, bom, a CPI da Sabesp, que está lá na Câmara Municipal, quer saber por que os números dados pela Sabesp não batem com os números que são aferidos pela agência reguladora. O que acontece? Que existe uma diferença sobre a questão do desperdício. Sabesp mostra menos, a agência reguladora mostra mais. Isso é que nem pesquisa, é o critério da amostragem? Ou o que está acontecendo, secretário? Não é o critério da amostragem, aí é realmente a forma de fazer a medição. Para mim, se eu trato a água e coloco na rede e eu não consigo medir, a diferença é essa. E é esse número que a gente chama, é o que todo mundo calcula, né? Aí você dá uma medida de hoje em torno de 30% da água, né? Nas condições. Mas lembrar que aqui em São Paulo nós temos 1.700.000 pessoas que moram em áreas não regularizadas e que, portanto, não pode ter ligação de água, mas elas têm água, como tem energia elétrica e tal. Então, se você falar, bom, isso é perda... Não, eles estão usando a água, não estão pagando, né? E evidente os outros consumidores é que terminam marcando. São quando captam irregularmente a água do vizinho, essa coisa? A outra é aquilo que se perde na tubulação da Sabesp. Sim. E que nós estamos fazendo um processo de renovação. Esse número já caiu muito, de 30% para 20%. E nós vamos continuar investindo para chegar a números, né? Não vou chegar ao Japão, que é 8% de perda, mas chegar aí rapidamente a uns 15%. Agora, secretário, toda crise, todo momento difícil na vida da gente, em governo também, deixa uma lição. Que lição? O senhor que é tão experiente, o senhor, homem público, ocupando cargos de tanta importância em vários governos de São Paulo. Essa crise da água agora, que lição que dá para o governo? Olha, em primeiro lugar, né, eu acho que isso tem que alterar as coisas, nós temos que refazer o planejamento, porque antes o período mais seco aqui era 1953, agora não é mais, é 2014, temos que rever isso.
né, é saber que São Paulo é a região do Brasil com menor disponibilidade de água por habitante ano. É incrível, um país que tem uma maior reserva, mas muito mal distribuída. E a lição? Né? E a lição é que a gente vai ter que, primeiro, continuar racionalizando o uso. Essa coisa é importante, né? A tal vassoura hidráulica e tal. A gente vai ter que tirar isso, porque a água é um bem escasso, numa região que está 800 metros acima do nível do mar. O Tietê, mesmo que totalmente limpo, ele tem 10 metros cúbicos, né? Então a água virá sempre de locais mais longe e evidentemente mais cara, e é mais cara. E não adianta falar, vai o tesouro, não, o tesouro somos nós é que pagamos a conta. Bom, eu já recebi aqui a ordem que o nosso tempo terminou, mas eu não posso deixar de perguntar. O senhor tem coragem de beber água da Sabesp como o Alckmin diz que bebe? Eu tomo água da Sabesp sem Mas a mãe risco. do senhor não dizia que tinha que ser filtrada para parar com isso, que isso não é bom para a saúde? Eu vou dar uma resposta assim, minha mãe, nós somos de Pernambuco, entendeu? Na minha cidade sequer tinha água encanada, eu tomava água do rio. Ai, secretário, olha o risco. Não. Muito obrigada por sua entrevista, por seus esclarecimentos. Estamos à disposição. Uma boa noite, secretário. Obrigado. Gabriel. A seguir, a crise política no São Paulo Futebol Clube. E a União Europeia e Ucrânia ratificam um acordo histórico. A decisão obriga a Ucrânia a fazer reformas para alcançar a adesão à União Europeia. E agora vamos às notícias do esporte com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. No Brasileirão, o São Paulo é o time mais próximo do Cruzeiro na luta pelo título. Mas fora de campo, a equipe está mergulhada, aliás, o clube está mergulhado numa crise política, né, Celso? Pois é, Gabriel, se dentro de campo o time tem feito bonito, fora dele o clube está em ebulição. Tudo começou com a troca de acusações entre antigos aliados, o atual presidente Carlos Miguel Aidar e o ex-presidente Juvenal Juvencio sobre a situação financeira do São Paulo. Um novo capítulo foi escrito ontem, quando Aidar anunciou a demissão de seu antecessor do cargo de diretor das categorias de base do clube. Uma briga que muitos temem chegar aos jogadores e à comissão técnica, que até aqui tem feito um bom trabalho. Que a partir de abril... De aliados a inimigos declarados. Assim estão o ex-presidente Juvenal Juvencio e o atual mandatário do tricolor, Carlos Miguel Aidar. Ontem, o capítulo mais emblemático dessa polêmica teve a demissão de Juvenal do comando das categorias de base do tricolor. Em comunicado oficial, o presidente Aidar informou o desligamento do ex-presidente, agradecendo os serviços por ele prestados. Mas a resposta de Juvenal foi dura e na imprensa, afirmando, dentre várias coisas, que Carlos Miguel Aidar é um mal para o São Paulo. A preocupação agora é se a crise política pode ou não influenciar no desempenho da equipe dentro de campo. O lado político não cabe a gente se envolver. Eu acho que a gente está aqui pela manhã, na parte da tarde, está aqui, trabalhar, foi o nosso trabalho. E quartas e domingos jogar, dar o nosso melhor para tentar vencer. Eu acho que o grupo tá focado no jogo contra o Curitiba, que é o mais importante. Não nos afeta em nada, até porque isso não cabe a nós se envolver. Para o elenco tricolor, o problema não está na política, e sim no time que vai a campo amanhã contra o Coritiba no Couto Pereira. Rogério Ceni, com tendinite no joelho, viajou com a delegação, mas é dúvida. E Kaká, suspenso, está de fora. Para o lugar de Kaká, Michel Bastos está confirmado no meio-campo tricolor. E para ele, jogar em mais de uma posição não chega a ser problema. Vamos levar isso aí mais para o lado positivo, né? Porque quando aparece uma brecha, a gente está lá. Bom, Celso, vamos interromper um pouco o esporte, porque a gente tem mais notícias sobre a confusão no centro de São Paulo. É com você, Estela. Isso mesmo, Gabriel. Novos confrontos foram registrados nesse momento. A repórter Sabrina Pires está no Largo do Paissandu e tem mais informações. Sabrina, é com você. Estela, a Polícia Militar, a tropa de choque da PM, voltou a usar bombas de efeito moral depois que um grupo tentou entrar aqui. Um homem muito exaltado, dizendo, morador de um dos prédios, tentou atravessar essa barreira feita pela tropa de choque. Ele foi preso, houve uma reação das pessoas que estavam aqui
e houve um momento de muito tumulto com bombas de efeito moral. Um jovem ficou ferido, ele sangrando muito, saiu há pouco. Claro que o ar fica muito complicado para a gente precisa se proteger. A polícia disse que vai ficar aqui a noite toda, mesmo que mais manifestantes que foram convocados via internet venham para cá. Eles também vão fazer ronda, além do centro, na Avenida Paulista, e a prefeitura cancelou uma apresentação que estava marcada para o Teatro Municipal hoje. Essa apresentação ficou para a próxima quarta-feira, isso, segundo a prefeitura, para garantir a segurança do público. Voltamos ao estúdio. A situação ainda continua bastante tensa, então, no centro de São Paulo, mas voltamos a falar agora de esporte. É com você, Gabriel. Obrigado, Stella. Celso, a gente estava falando do São Paulo, da crise política lá. Como não deixar que essa crise política atinja o time dentro de campo, que vai tendo um bom resultado nas últimas rodadas, né? Bom, no primeiro momento, cabe ao próprio presidente do São Paulo tratar isso internamente e não promover mais demissões. O próprio Juvenal Juvencio falou que havia a intenção de o Carlos Miguel Haddad demitir no final do ano o Muricy Ramalho, demitir diretor de futebol, comissão técnica, enfim. Tudo isso cria um clima de estabilidade e que não tem nada a ver com um bom momento vivido pela equipe. O que esse time precisa agora é de paz para continuar na briga com o Cruzeiro. Agora, a Liga dos Campeões da Europa começou hoje a fase de grupos da competição. O principal torneio de clubes do mundo começou hoje com 8 jogos. Destaque para a goleada do Real Madrid sobre o Basel da Suíça por 5-1. E amanhã tem mais. O Bayern de Munique estreia na Liga dos Campeões da Europa amanhã às 15:45 da tarde na Allianz Arena contra o Manchester City. E para o capitão dos bávaros, Philipp Lahm, nada melhor do que uma partida difícil para começar o campeonato. É bom estrear em um jogo forte contra o atual campeão inglês. Eles são uma boa equipe, com bons jogadores, por isso temos a expectativa de um duelo forte. Além dos Citizens, o grupo E do torneio conta também com a Roma e o CSKA, que se enfrentam na mesma data e horário. Outro gigante que estreia amanhã na principal competição europeia de clubes é o Barcelona. No grupo F, o clube azul e grená encara o Apoel do Chipre no Camp Nou, enquanto Ajax e Paris Saint-Germain se enfrentam na Amsterdã Arena. Pela primeira vez em uma Liga dos Campeões como treinador, o técnico do time catalão Luís Henrique demonstrou estar tão confiante quanto estava no último sábado contra o Atlético Bilbao. Eu não estou nem 1% mais nervoso do que estava contra o Atlético Bilbao. Eles são rivais a serem vencidos como todos os outros. Eu preciso ser melhor do que eles para ganhar o jogo. Esse é o objetivo. Não me importo com o fato de que existam algumas estrelas ou uma música especial antes do jogo começar, ou ainda dos jogadores do outro lado falarem outra língua. Luís Henrique também foi só elogios ao brasileiro Neymar. Eu acho que ele fez um bom trabalho na última temporada. É um jogador inquestionável, muito ambicioso e espetacular. Foi bem no ano passado e pode melhorar. Ele quer ser fantástico. Esse é meu objetivo, fazer com que os meus jogadores cheguem o mais próximo possível da melhor versão deles, tanto o Neymar como o resto do time. E hoje só um gol brasileiro do Hulk na vitória do Zenit por 2-0 sobre o Benfica. Celso, muito obrigado. Boa noite, tchau, até amanhã. Stella, com você. União Europeia e Ucrânia ratificam acordo de associação política e comercial. O país concordou em conceder status especial a regiões separatistas. A ratificação do acordo histórico foi simultânea no Parlamento da Ucrânia e no Parlamento Europeu. O acordo obriga a Ucrânia a realizar reformas para alcançar a adesão à União Europeia. A entrada em vigor de uma das suas cláusulas mais importantes, a do comércio livre, foi adiada de novembro deste ano para janeiro de 2016. Este tratado esteve na origem de toda a turbulência que o país viveu nos últimos meses. A rejeição em
novembro pelo então presidente Viktor Yanukovych, causou as primeiras manifestações em Kiev e levou à saída dele do poder. O parlamento da Ucrânia também aprovou uma lei que vai conceder status especial para regiões orientais separatistas, incluindo um certo grau de autonomia ao governo local por um período de 3 anos. Pilotos da Air France mantêm greve. 60% dos voos de hoje da companhia foram cancelados. A paralisação começou ontem e pode durar uma semana. O protesto é contra os planos de transferência de operações da Air France para sua companhia de baixo custo, a Transavia, e de criar centros operacionais em outros países, onde os salários são mais baixos e os benefícios sociais menores. Tufão que já passou por Hong Kong atinge a ilha de Hainan e a província de Cantão, no sul da China. Os ventos chegaram a 144 quilômetros por hora. A tempestade causou alagamentos e queda de árvores. Escolas, comércio e serviços não essenciais deixaram de funcionar. Voos foram cancelados e estradas ficaram interditadas. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10, que em função do horário político começa às 10h50. Uma boa noite. E nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma excelente noite para você. Até lá. Confira toda a criatividade do chefe Aldo Teixeira no Todo Seu. Hoje, 11h10 da noite. Jornal da Gazeta.